Senhoras e senhores moradoras e moradores de Ana Vitória, senhores militares, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Foi muito profícua mesmo a pequena palestra dada pelo professor Luiz Vichuk, e eu tive sorte, eu tive a honra de ter aula com ele exatamente sobre a história do contestado. Uma história rica, rica em grandes momentos, rica em detalhes, que, como bem explanou o professor, apenas um fato, esse do capitão Ricardo Kirk, necessita de dias e dias, meses e meses de aula e anos de pesquisa para poder entender tudo o que se passou. Imagine uma guerra que, durante diversos anos, ceifou a vida de milhares de pessoas, envolveu política, envolveu trabalho, envolveu empresas estrangeiras, envolveu interesses de grandes empresas, as maiores do mundo, na época, já multinacionais. Então, nós temos uma história muitíssimo rica, muito vasta e, infelizmente, pouco explorada. Ainda bem que nós temos pessoas como o professor Luiz, o próprio professor Leiton Nuno, o professor Luiz Rosa e tantos outros que estudam e tentam nos passar parte dessa história. Eu lembro bem das aulas que nós tínhamos sobre a Guerra do Contestado e a história do contestado, porém, esse fato histórico, e como o professor bem explanou, um dos mais importantes do mundo, não só do Brasil ou da América Latina, e os detalhes que vinham durante a aula, as perguntas que vinham. Eu lembro bem quando um acadêmico usou o termo, isso é a parte simples das aulas, mas um acadêmico usou várias vezes o termo jagunço, e o professor Aloysio, em mais de 30, 40 minutos de explicação, nos colocou próximo ao termo correto, sertanejos, ou um termo parecido, porque eram pessoas que tinham a sua luta, tinham a sua ideologia, que tinham um porquê estar lutando, e não simplesmente até um termo meio pejorativo de jagunços. E muitos de nós, até hoje, lemos em alguns livros de história este termo, para aquelas pessoas que estavam lutando pelos seus interesses, pelos seus ideais, pelo nosso futuro hoje em nossas cidades. Outro fato bem lembrado pelo professor foi a importância da aviação brasileira para o mundo. O professor falou de Santos Dumont, o professor falou do padre Bartolomeu de Gusmão, o professor falou do capitão Ricardo Kirk. Outro aprendizado que nós tivemos com o professor foi esse. Alguns chamam de tenente, outros de capitão. Na ativa, ele era o tenente Ricardo Kirk. Porém, pós-morte, devido à sua bravura, devido à sua importância para o país, ele ganhou a denominação de capitão. Ele ficou apenas 3 ou 4 anos brevetado como piloto aviador. Porque naquela época, a gente sabe, hoje a aviação tem riscos mínimos, mas naquela época, infelizmente, por ser o precursor, um dos primeiros, ocorreram vários acidentes. E o professor, dentro do seu conhecimento, nos falou de um que ocorreu pouco antes e deste que veio a ser fatal. Eu já comentei várias vezes aqui a importância dessas participações externas, porque queira ou não queira, a tribuna é do povo. E é muito importante essa mistura de história, essa mistura de outras matérias com a política. Porém, o tempo é muito reduzido. Se 5 minutos, nós tivemos um exemplo semana passada, que um professor veio falar sobre seus interesses, sobre seus direitos, sobre suas argumentações, que eram todos justos, e hoje também o professor, que poderia até
se alongar, mas lógico, dentro do cumprimento a um regimento interno, ele utilizou o seu escasso tempo da melhor forma possível, mas eu vi que todo mundo que estava assistindo ficou com vontade de escutar um pouquinho mais. Espero que o senhor tenha novas chances para nos contar mais sobre essa bela história. Saindo da matéria de história e falando um pouco sobre a matéria política, eu estava verificando o artigo 2º da Constituição. É um artigo inicial, porém, é um artigo que vem ganhando discussão imensa nos últimos meses, nos últimos dias, principalmente pela atual situação política e estrutural do nosso país. Ele fala o seguinte, simples, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Muitos entendidos na matéria constitucional, muitos entendidos ciência política, dizem que os maiores problemas hoje enfrentados pela nossa classe é pela não observação desse artigo. Porque, infelizmente, dizem eles que o poder legislativo não tem independência, que o poder legislativo é submisso ao poder executivo. Diante disto, até foi entrada agora em capital nacional como ação popular. E alguns promotores, entendendo essa costura e explicando essa tese de não independência, falam o seguinte, eles citam o artigo 37 da Constituição. O artigo 37 é aquele que rege os princípios da administração pública, que entre eles está a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses princípios são escritos, são explícitos, contudo, existem os implícitos, aqueles que entendem-se. E eles citam o princípio da proporcionalidade para apresentar esse tipo de ação popular. Eles citam o parágrafo 2º desse artigo 37, que diz que a investidura em cargo público se dará por concurso público. A regra é concurso público, salvo para alguns cargos de maior complexidade e eficiência, salvo, nesses casos, os famosos cargos de confiança, por nomeação de livre-arbítrio do chefe do Poder Executivo. No Brasil, está ocorrendo em muitos casos que a regra tem virado a exceção, e a exceção tem virado a regra. Muitos e muitos cargos são nomeados sem o concurso público. Aí que os promotores entendem que entra esta forma de submissão de um poder ao outro. Hoje, só o governo federal nomeia 50 mil pessoas sem necessidade de concurso público. Contudo, vamos ser razoáveis, a presidente da República não conhece pessoalmente 50 mil pessoas que são dotados de inteiro saber, que são de confiança delas para nomear. O que ocorre? São indicações de deputados, poder legislativo. Então, o poder legislativo indicando essas pessoas para presidente nomear, muitas vezes são amigos, são colegas, são advogados de confiança, médicos, pessoas ligadas aos deputados. Ele indicando essas pessoas, é lógico que eles ficam presos a essa nomeação, ficam presos à presidência da República. Então, essas pessoas, com certeza, não têm uma independência total ao poder executivo. E isso ocorre em todos os níveis do governo. Hoje são mais de 500 mil pessoas nomeadas. Mais de 500 mil pessoas nomeadas. Muitas, eu reconheço, muitas sim, têm capacidade, têm conhecimento suficiente, mas a maioria não. E, além de muitas dessas pessoas que não têm capacidade serem um mal para o poder público,
ser um mal para o serviço público, ainda, infelizmente, o Poder Legislativo fica amarrado ao Poder Executivo. Todos sabemos que o poder, hoje, a carga tributária no Brasil é muito grande, é enorme, é inconcebível. Tanto que ontem nós tivemos diversos protestos aqui no Paraná, divisa com Santa Catarina, Mato Grosso, dos motoristas de caminhão, os caminhoneiros fechando estradas por causa do alto valor do pedágio, por causa do alto valor do diesel, por causa dos impostos inseridos no diesel, no pedágio. E nós temos certeza que nossos deputados também são contra altos impostos, contra excesso de exação. Claro que são contra, mas, infelizmente, votam a favor do governo, a favor desses aumentos absurdos, porque têm interesses em comum. Por isso, torço eu para que comecem a pipocar, a aparecer no Brasil inteiro esse tipo de ação para diminuir na máquina pública esse excesso de cargos de livre nomeação, excesso de cargos de confiança. E a Constituição seja cumprida, que a regra seja cumprida, que o concurso público realmente seja a regra. Porque todos sabemos que para o concurso público, as pessoas têm que estar bem preparadas, as pessoas têm que estudar, as pessoas muitas vezes perdem tempo, dias, meses, anos estudando, e infelizmente perdem suas vagas por simples e meras indicações políticas. Espero eu que esse seja o primeiro passo para uma determinação de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária e uma administração mais eficaz e mais eficiente. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima reunião, pessoal.